Olá, querido amigo. Estamos dando início hoje a uma série que tem como tema Esperança além da crise. E você é nosso convidado mais do que especial para curtir e compartilhar cada momento. A esperança precisa ser para você, mas também precisa ser compartilhado. Eu tenho certeza de que nós teremos uma esperança, a palavra de Deus terá uma esperança para você e para o seu coração. E no tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esperança para o futuro. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. E ali vamos tirar algumas lições especiais para a minha e para a sua vida também. Livro de Ruth, capítulo 1, o versículo 1 diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O verso 6 diz que esta fome era a falta de pão. Ou seja, a terra parou de produzir o pão que eles tanto precisavam para a sua manutenção, para poder sobreviver. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que está precisando de um emprego, está precisando do alimento, não sabe se o dinheiro é o suficiente para poder concluir o mês. E talvez isso tenha trazido uma crise para a sua vida. Sabe, amigo, há uma esperança nesta história para a nossa vida. A Bíblia diz que um homem morava em Belém. E aqui parece que começam os primeiros contrastes desta história. Porque Belém, em hebraico, quer dizer casa do pão. Faltou o pão na casa do pão. Parece até uma ironia. E diz que um homem chamado Elimeleque, diz o verso 2 do capítulo 1 de Ruth, chamava-se Elimeleque este homem. E este homem então agora foi em busca de resolver a situação. Ele foi em busca de conseguir o pão para a família, foi em busca do sustento para a família. E eu queria chamar a sua atenção para este nome. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no verso 1 que era no tempo em que julgavam os juízes. Não havia rei em Israel, esta é a realidade. Mas este homem estava pregando com o seu próprio nome. Sabe por quê? Porque El é Deus, Eli, meu Deus, e Melech é rei. Este homem pregava com o seu próprio nome. Pode não haver rei em Israel, podemos estar passando por necessidade, mas o meu Deus é rei, e Ele reina sobre a minha vida e sobre a vida da minha família também. Querido amigo, você também tem colocado todas as suas esperanças neste Deus? Um Deus que supre a sua necessidade em tempo de crise? Um Deus que pode dar o pão físico e espiritual para você no momento em que você e a sua família mais precisam? O versículo seguinte diz que as dificuldades começaram a vir sobre essa família. Era uma família que adorava a Deus, era uma família que tinha em Deus o seu rei, era uma família que tinha fé. Porém, ainda assim, esta família começou a passar por uma crise. E a crise não foi só mudando de cidade, mudando de lugar para tentar conseguir o alimento para a família. Diz-nos o versículo 3, morreu Elimeleque. O homem, o mantenedor da casa, acabou morrendo. Não sabemos o porquê. Quem sabe uma doença, quem sabe um acidente. Acontece que a família ficou sem o provedor da casa. E talvez esta noite eu esteja falando para alguém que está passando por uma crise semelhante no lar ou na família. Perdeu alguém que amava. Quem sabe para esta pandemia. Quem sabe para este coronavírus. Perdeu alguém próximo. Perdeu alguém que era o mantenedor da casa. E parece que agora o alicerce começou a desmoronar. Amigo, talvez isso esteja acontecendo na sua família. Amiga, quem sabe você está passando por lutas, desemprego, necessidade. Quem sabe passando aí fome, faltando pão físico e o pão espiritual. A história não para por aí, porque as crises nessa família continuam ainda mais. A Bíblia diz no versículo 5 que também morreu ambos os filhos daquela mulher que se chamava Noemi. Noemi perdeu agora Malom e Quilion. Além de ter perdido o seu marido e ter ficado viúva, também perde os seus filhos. A esperança agora parece estar tão distante.
Quem sabe você está passando por um momento de crise semelhante, aonde você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Parece que o horizonte está tão distante, parece que está difícil de você conseguir sair de uma situação como essa. E parece que essa situação está trazendo amargura para você. Olha só o que diz aqui ainda no capítulo 1, o versículo 20. Depois que esta mulher passou por tudo o que passou, olha o que ela diz aqui. Porém, ela lhes dizia, falava para suas noras, me chamais Mara, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. A vida trouxe amarguras para ela. A crise que ela estava vivendo trouxe momentos de amargura. Teve que deixar o seu lar, que tanto amava, para ir para um lugar em busca do pão, porque no local onde viviam não estavam tendo o pão. Era a casa do pão, Belém, mas não tinha o pão. Como se não bastasse esta crise, ela perde o seu esposo. Como se não bastasse perder o esposo, o mantenedor da família, agora perde os 2 filhos. E por isso ela dizia, não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara. E se você continuar vendo, o próximo verso aqui, versículo 21 do capítulo 1, diz que ditosa eu parti. Eu era rica, eu tinha bens, eu tinha uma loja, mas esta pandemia, esta crise, esta doença, as dificuldades e morte trouxeram amargura para a minha vida. Ditosa eu parti e agora eu estou voltando para a minha terra pobre, sem nada. Mas ela não voltou sem nada, amigos. Se você continuar lendo a história, você vai ver que do verso 16 ao verso 17, ela leva junto consigo uma amiga. E o amigo é aquele que está com você em todos os momentos. Se os momentos estão bons, o amigo está com você, está ali junto com você, festejando com você. Se os momentos estão ruins, o amigo também está ali, nem que seja para oferecer o ombro e para dizer, eu estou aqui para chorar com você também. Nos momentos de crise é que surgem os amigos. A Bíblia diz, em todo tempo amo o amigo, mas na angústia se faz um irmão. E agora, neste momento, Noemi traz uma irmã, ou leva, melhor dizendo, uma irmã junto com ela. E a irmã chama-se Ruth. E a Ruth diz, aonde você for, eu vou ir. Aonde você dormir, eu vou dormir também. Aonde você morrer, ali eu vou ser sepultada também. É um amigo para todas as horas. E a Bíblia diz que esta amiga, ela não era somente uma amiga que estava ali para dar o ombro, mas era uma amiga que estava disposta a fazer também alguma coisa em prol da Noemi. E sabe o que ela faz? Quando você vai no capítulo 2 e o versículo 17, você vê que Ruth, ela vai colher espigas e ela volta com 17 quilos de ingredientes para poder fazer um gostoso pão. Era exatamente isso que Noemi queria quando saiu da cidade, apenas o pão. E quem deu o pão para poder de alguma forma saciar a fome física de Noemi foi a sua amiga chamada Ruth. Você pensa que para por aí? Não para. Porque a história diz que além do pão, ela trouxe também um resgatador. É isso mesmo, a palavra está escrito no verso 20. No hebraico, Goel, resgatador, é aquele que é o provedor, é o salvador da família. Além de trazer o pão físico, também trouxe um salvador para a família, trouxe aquele que faria a diferença no lar delas, aquele que iria acolhê-las como família, aquele que iria amá-las como família, aquele que iria trazer ou prover todas as necessidades que o lar precisava. Nos momentos de crise, amigo, nos momentos de crise, amiga, você pode contar com um resgatador, com um salvador. Ele será a sua esperança nos momentos em que você mais precisar. Jamais esqueça disso. Quando nós vamos no capítulo 3 e o versículo 18, diz que este resgatador não iria descansar enquanto não resolvesse o caso, ainda naquele dia. Você está precisando resolver um caso ainda hoje?
Tem alguma coisa que precisa ser resolvida na sua vida? Quem sabe na vida profissional, quem sabe na vida familiar, quem sabe em algum momento aí, algum momento da sua vida está precisando de uma ajuda. Você pode contar com um Salvador, com um resgatador que resolve as causas mais difíceis, porque esse resgatador é o nosso Deus, e para Deus não existe impossíveis. Tem uma causa impossível? Coloca nas mãos de Deus. Precisa de um milagre? Coloca nas mãos de Deus. Precisa resolver uma questão que aos olhos humanos parece que não tem solução? Deus é a solução para a sua vida. Assim como Deus foi a solução para a vida de Noemi e para a vida de Ruth também. E agora, um dos momentos mais bonitos da história acontece no capítulo 4. A partir do versículo 13 diz que Ruth, ela tem um filho. E as mulheres agora olhando para Noemi no verso 14 diz: Noemi, este filho é que vai ser o teu resgatador. Noemi, este filho é que vai ser o teu libertador. Noemi, este filho é que vai ser o teu salvador. Mas na verdade, essas mulheres, elas estavam indo muito além daquilo que elas estavam falando. Sabe por quê? Porque os próximos versos, eles são fundamentais. E o verso diz, no verso 17 do capítulo 4 de Ruth, diz que as vizinhas deram o nome ao filho que nasceu e lhe chamaram Obed. E Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Querido amigo, que história bonita. Começa com um homem chamado Elimeleque, que quer dizer, Deus é meu rei. Num tempo em que não havia rei, em tempos de crise, aquele homem pregava com o seu nome dizendo, meu Deus é rei. E mal sabia ele que da descendência dele surgiria o maior e melhor rei que Israel já teve, chamado Davi. Foi da descendência daquele homem, descendência de uma mulher chamada Mara, descendência de uma mulher que tinha amargura de coração, de uma mulher que estava achando que não havia mais esperança para a vida dela. E naquele momento surge um resgatador que dá a ela um neto, que dá a ela um bisneto, que dá a ela uma descendência, que dá a ela esperança de vida. E a esperança de vida estava ainda no futuro, ainda no futuro. Sabe por quê? Porque lá em Belém, aproximadamente 2000 anos atrás, na cidade de Belém, na casa do pão, nasce um menino conhecido como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É na casa do pão que nasce Jesus, que, de acordo com João capítulo 6, é o pão da vida. Na casa do pão, aonde há anos atrás tinha faltado o pão, agora Jesus, o pão da vida, nasce para saciar a fome física, é verdade, porque o salmista chega a dizer, fui moço, mas agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pode continuar confiando, acredite nesse Deus, mas Deus vai muito além do pão físico. Nosso Jesus, ele é o pão espiritual, é aquele que sacia a sua necessidade ou a sua fome espiritual. É esse Jesus? E Jesus, ele nasce para trazer ou para devolver a esperança de um mundo de crise. A esperança nossa vai além da crise, porque a nossa esperança vai até Jesus. Ele é o pão da vida, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso libertador. Jamais esqueça disso. E agora, para concluir, eu gostaria de dizer para você, tem alguma luta que está aí amargurando a sua vida? Tem alguma crise que está vindo para trazer dificuldade para você? Você está passando, quem sabe, necessidades físicas? Você está passando por alguma necessidade espiritual? Está precisando de um emprego? Perdeu o emprego por conta da crise? Está precisando, de repente, resolver algumas questões de família? Perdeu alguém que você amava? Então saiba de uma coisa, a sua esperança está no futuro, a sua esperança está em Jesus. E para que possamos terminar de uma forma extraordinária, Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os 2 filhos para a crise, mas Noemi ganhou um Salvador. E este Salvador no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Um dia, Noemi, ela vai estar no céu com Jesus. E um dia, Jesus, ao voltar a essa terra, conforme diz a palavra de Deus, ao ressoar a trombeta de Deus, ao ouvir a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aquela crise, ou aquela mulher que era amarga, vai ter uma vida doce, não por um dia ou dois, mas por toda a eternidade. Continue confiando, coloque sua vida nas mãos de Deus e saiba que Deus está aí do seu lado, pertinho de você, para resolver as suas crises, para trazer a você esperança, esperança além da crise. Continue confiando, coloque sua vida nas mãos de Deus e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz nessa terra e vai ser feliz eternamente ao lado de Jesus nas mansões celestiais. Você crê nisso? Então feche seus olhos e receba uma bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Continue conosco. A série está apenas começando.